Este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura pela internet, também na tela da TV. E saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes para assistir quantas vezes quiser e ainda os nossos links para conferir as novidades nas redes sociais. Bom, em 2015, a Anistia Internacional investigou a situação dos direitos humanos em 160 países e territórios no mundo. Foram registrados avanços em algumas áreas, mas muitas pessoas e comunidades enfrentaram graves violações de direitos humanos. Aqui no Brasil, a Anistia endereçou até uma carta à presidente da República relatando denúncias como homicídios cometidos pela polícia, tortura e maus-tratos de pessoas presas, os riscos enfrentados pelos jovens negros moradores de favelas, o uso excessivo das forças de segurança, conflitos por terras e recursos naturais, discriminação de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais também foram alguns dos temas mencionados. A Anistia também levantou um alerta sobre leis e emendas constitucionais que avançavam e ameaçavam retroceder direitos sexuais e reprodutivos, bem como direitos das mulheres e das crianças. Então, para ampliar essa conversa aqui no estúdio hoje, eu recebo o Átila Roque, que é diretor executivo da Anistia Internacional do Brasil. Átila, bem-vindo à Conexão mais uma vez. Tudo bem com você? Tudo bem, Cris. É um prazer estar aqui novamente, tão bem acompanhado. Acho que a gente vai ter uma ótima conversa. Muito legal. Obrigado pelo convite. Valeu, obrigado você pela presença. Também conosco aqui no estúdio, ao meu lado, está Alice Demarque. Ela é pesquisadora da Justiça Global. Tudo bem, Alice? Bem-vinda. Obrigada. Tudo bem. Também espero que seja um ótimo programa. Acho que vai ser mesmo. Com certeza. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado para ficar aí, refletir com a gente durante os próximos 25 minutos. E eu já mostro para você de casa aqui, na internet, você pode ter acesso a esse relatório que eu mencionei da Anistia Global no site, que é anistia.org.br. A gente quer que você também entre aí, investigue os detalhes desse estudo que está aí todo para você baixar gratuitamente, e também tem a versão impressa que você pode ter acesso. Agora, junto ao relatório, foi produzido um vídeo em relação a todas essas questões que a gente mencionou aqui, que eu vou mostrar aqui o vídeo enquanto eu pergunto ao Átila Roque um pouquinho sobre os objetivos da Anistia, né? A gente sabe que ano a ano são investigados as questões relacionadas ao combate aí aos direitos do ser humano, os direitos humanos no mundo todo. Então, enquanto rola esse vídeo aí, peço para o Átila explicar para a gente um pouquinho como funciona esse estudo, né? Não só aqui no Brasil, como em todos esses 160 países. Cris, a Anistia ela é um híbrido muito interessante de movimento de cidadãos. São cerca de 7 milhões no mundo inteiro, tem presença em mais de 160 países. E ela combina isso, né? Ela é um híbrido de movimento de cidadãos e uma organização de pesquisa e advocacy, né? De pressão e campanha sobre os governos. Então, esse relatório, ele de certa forma por isso que ele tem esse lançamento mundial, a cada ano ele faz uma espécie de balanço da situação dos direitos humanos no mundo com base nesse trabalho que é cotidiano nosso de documentação, pesquisa e campanha sobre temas de direitos humanos em todas as regiões do mundo. Então ele traz um apanhado global, alguns capítulos analisando a situação das regiões, Europa, Américas, Oriente Médio, etc., e traz um apanhado de análise por país. Então, esses dados são coletados junto ao poder público local e também junto às organizações que trabalham com essas questões dos direitos humanos. É isso, é uma combinação de acordo com a realidade de cada país. Onde você tem situações de mais fácil acesso aos dados e mais fidelidade nos dados, etc., a gente pode combinar pesquisa própria, né, dos nossos pesquisadores que vão a campo, que se relacionam diretamente com defensores e defensoras de direitos humanos, com movimentos sociais, com outras organizações, dependendo do país, que também estão atuando nesse campo, como é o caso do Brasil, e também trabalha com dados oficiais. Tem países que você não tem acesso a dados oficiais, e tem países em que também é muito difícil o trabalho de campo. Então,
varia de acordo com o país. A gente procura, isso é uma das características da anistia, ser muito rigoroso no tratamento das informações. Então, por exemplo, os relatórios da anistia no Brasil, raramente ou nunca mesmo, não consigo sequer lembrar uma situação em que os dados tenham sido questionados. Você pode ter até uma diferença sobre a avaliação que a gente faz sobre as políticas públicas, né? Mas a análise nossa dos fatos costuma ser sempre reconhecida como muito rigorosa. Bom, Alice representa aqui a Justiça Global, que também acompanha de perto a questão dos direitos humanos. Alice, investigando a partir dos dados da anistia divulgados anualmente, como você avaliaria os avanços e retrocessos? Quais as principais questões que a gente tem que ficar atento aqui no país? Bom, são muitos retrocessos. Acho que a gente tem que admitir primeiro que são mais retrocessos do que avanços, infelizmente, né? Acho que toda a temática de direitos humanos no Brasil vem sofrendo já há alguns anos, né? Justamente por alguns direcionamentos e uma conjuntura que tem privilegiado, por exemplo, o agronegócio, a indústria extrativa, e também por conta de uma conjuntura política e econômica que a gente tem vivido, né? Então, uma das coisas que a gente está sentindo a necessidade de destacar e que em parceria também com a Anistia a gente tem procurado destacar é o retrocesso no campo de situações de risco, ameaça e ataques a defensoras e defensores de direitos humanos, principalmente no que tange a luta por terra e território, o direito à terra e território no Brasil, né? Porque o Brasil, né, tem privilegiado, de novo, o agronegócio, a monocultura, os megaprojetos e a indústria extrativa. Muitos defensores e defensoras que estão no campo lutando por território têm sido atingidos, ameaçados, e só no início desse ano, nesses 2 primeiros meses, do que nós temos notícia, né, de dados, foram 7 assassinatos, né? Para além disso... Isso de defensores de direitos humanos que estavam atuando no país, e a gente pode pensar em, por exemplo, em comunidades ribeirinhas, em aldeias indígenas, por exemplo. Trabalhadores rurais, né? Mas sim, principalmente populações tradicionais, né? Indígenas. Historicamente, os estados de Mato Grosso do Sul e Pará vêm sendo dos estados que mais preocupam, e agora recentemente Rondônia está numa situação crítica e que preocupa bastante, preocupa mais talvez nos últimos tempos. A situação do sistema prisional e sistema socioeducativo no Brasil continua péssima, né? Recentemente a ONU esteve visitando o Brasil. Acho que um dos avanços, né, que nós comentávamos é também a ONU emitir a sua opinião, emitir comunicados a respeito disso e também manifestando preocupação em relação a isso. Também a preocupação com as mortes provocadas pelas polícias militares, né? No Brasil a gente sabe, infelizmente, que Rio, São Paulo, e é necessário também a gente mencionar a Bahia, tem das polícias mais violentas. Houve um aumento também no ano passado. E é importante também a gente falar, bom, em termos de avanço, né, temos aí a instalação do mecanismo de prevenção e combate à tortura em locais de privação de liberdade, então a gente tem uma expectativa de que isso avance. E outro avanço, para falar em linhas gerais, acho que depois a gente vai entrando, né, nas temáticas, é que finalmente começou a tramitar na Corte Interamericana o caso de Belo Monte, né, no qual somos competicionários, mas que é um desses megaprojetos que impactam tantas populações no campo, né, no Brasil. Sem dúvida. Bom, essas questões, quando são levadas para discussões internacionais, voltam-se os olhos para o que acontece de fato aqui. A gente vive no dia a dia no país, mas como bem disse Alice já, a ONU muitas vezes se manifesta, a própria Anistia, após o lançamento desse relatório, já mencionei aqui, estou até com o documento em mãos aqui, a carta à Presidente da República, divulgando e destacando as questões de segurança pública, de execuções extrajudiciais, impunidade, condições prisionais, tortura e maus tratos, direitos de crianças e adolescentes e uma série de outros direitos também que são importantes a gente discutir aqui. Agora, de fato, na prática, a partir dessas manifestações e de levar a público, né, para uma discussão internacional
as violações que o Brasil vem cometendo, o que de fato na prática pode trazer de melhorias para a nossa população, Átila? Pensando aí, a gente sabe que não de imediato, mas de médio e longo prazo. Veja, Cris, esse mapa que a Alice tão bem pintou para nós, que às vezes dá um certo desespero, né? Olhar que 30 anos já avançamos 30 anos na transição para a democracia no Brasil e continuamos com um patamar tão crítico de violações. Ele fala muito para nós sobre o quanto a agenda de direitos humanos ela é um divisor de águas para que país e que sociedade nós queremos que nossos filhos, nossos netos vivam, né? Acho que o Brasil está vivendo hoje um momento de fazer grandes escolhas, né? Nós estamos chegando ao final de um ciclo de transição da ditadura para a democracia e de construção de um aparato legal, de uma arquitetura constitucional até bastante progressista, ainda que não tenha sido aplicada plenamente na prática, ela é muito forte na garantia dos direitos fundamentais, dos direitos de todas as pessoas. E hoje, essa arquitetura, tão duramente conquistada e ainda mal implementada, está sofrendo um tremendo ataque. Por isso que eu falo, e não falo com exagero, que é um divisor de águas, né? Dependendo das decisões que nós tomarmos nos próximos anos em relação à agenda de direitos humanos, nós temos um país mais retrógrado, conservador e injusto, ou mais igualitário, né? E mais garantidor dos direitos para todas as pessoas. Um exemplo, né, que está muito forte no relatório, que tem a ver com vários desses temas que a Alice trouxe, são os ataques à própria arquitetura legal que está em curso no Congresso, né? Hoje nós temos um elenco, quase que uma cesta de maldade, se quiser usar uma expressão mais pitoresca, né? Que está sendo desengavetada, tirada do fundo das pilhas, aproveitando um vazio de liderança decorrente da crise política e tudo isso, que abriu espaço para arrivistas do nível do presidente da Câmara, infelizmente, Eduardo Cunha, é triste falar isso, mas o fato é que ele está por motivos meramente assim, oportunistas para se manter com um protagonismo à frente de uma bancada altamente conservadora no Congresso, ele acabou, junto com seus aliados, desenterrando coisas que alguns de nós achávamos até que já eram pautas vencidas, e trouxe isso para a discussão. Então, hoje tem em todas as frentes, você mencionou algumas, né? Direito das mulheres, nós estamos falando em retroagir em relação ao que a lei hoje já autoriza em relação, por exemplo, a aborto, né? A lei é clara, por exemplo, que mulheres vítimas de estupro têm direito ao aborto. Então, hoje nós temos iniciativas no Congresso que estão querendo retroagir em relação a isso, né? Toda a agenda do desarmamento, por exemplo, está hoje em questão no Congresso. Veja, a Alice se referiu a isso. O Brasil hoje é um dos países que mais mata, talvez em termos absolutos, é o que mais mata no mundo, né? Nós temos um patamar de quase 60 mil homicídios por ano. A maior parte dele, 80 e tantos %, com arma de fogo. São 16 milhões, mais ou menos, de armas de fogo em mãos privadas. Ou seja, nós não precisamos de mais armas. E quando a gente vai parar para comparar, por exemplo, esse número de mortes é muito superior a tantos conflitos aí que ganham as manchetes de tantos jornais mundo afora, conflitos por território, Oriente Médio e tudo mais. Agora, aqui no Brasil, a gente tem essa guerra civil não declarada todos os anos. É um estado de calamidade pública. Muitos são mortos, inclusive, por agentes do Estado. Uma parte enorme, apesar de toda a precariedade de acesso a esses dados, né? Polícias no Brasil não coletam esse dado, o Brasil não sabe quanto a polícia mata. Se nós olharmos só a polícia que está matando em serviço, por exemplo, no Rio de Janeiro, que a gente fez ano passado um relatório sobre isso, polícia matando em serviço, dizendo que matou em legítima defesa, tá? Não vou nem entrar nessa discussão, mas vamos pegar esses dados, que não significa o total das mortes cometidas pela polícia. Esse dado não inclui, por exemplo, aqui no Rio, o caso de Costa Barros, que é aquele caso que ficou nacionalmente famoso, que 5 rapazes, voltando de uma festa no Parque de Madureira, subúrbio do Rio de Janeiro, foram metralhados, foram dados mais de 100 tiros no carro desses 5 meninos, né? Um deles tinha 15 anos, 16 anos. Então, esse caso não entra nessa estatística que eu vou te dizer. Entre 2011 e 2014, foi a média de mortes
assassinatos cometidos pela polícia representou 15% do total dos homicídios. É muito alto, 15%, sem incluir outras situações que a polícia mata, ou como o caso do Costa Barros, que foi claramente um erro, ou mata fora de serviço, em diferentes outras circunstâncias. Ou seja, num cenário de calamidade, 60 mil mortos, desses mais da metade jovens, né, entre os jovens 77% ou quase 80% negros, né, é como se derrubasse um avião a cada 2 dias cheio de jovens e isso não fosse sair do jornal. Átila, e um dado interessante que a gente abordou recentemente aqui com base em outros estudos também da Anistia e do IBGE, na mesma proporção em que aumentou o número de jovens negros mortos, o número de jovens brancos caiu. Como entender? É um espelho invertido. Foram, nos últimos 10 anos, se você olhar os dados de morte, de assassinatos, de homicídios de jovens entre 15 e 29 anos, se você olhar só jovens brancos, caiu 33%. Se você olhar no mesmo período, jovens na mesma faixa etária, negros ou classificados como negros, subiu 33%. É igual, é como assim. Então, claramente, há uma seletividade nos homicídios no Brasil. Algumas pessoas são consideradas mais matáveis, né, mais descartáveis, algumas vidas são mais descartáveis do que outras. Isso é um dado muito importante que tem a ver com como esses jovens são percebidos pela polícia, pela sociedade, pelo Estado. Da né? mesma forma no encarceramento, né? Para complementar. Exatamente. Né? O encarceramento procede da mesma forma. A gente tem há anos já ocupado o 4º lugar de maior população carcerária. Só tem aumentado, mundial. Né? Já ocupamos o 3º, fomos para o 4º, quer dizer, e as taxas de encarceramento onde que incidem mais? Jovens, negros, moradores de favelas e periferias. E muitas vezes são presos ilegalmente, né? Há um número imenso de pessoas presas provisoriamente, sem nunca ter visto um juiz. Quer dizer, isso é um problema presos provisórios sério. Que acabam se tornando presos permanentes por falta da atuação da justiça. Exato. E a mesma questão também se refere a defensoras e defensores de direitos humanos, dos quais falávamos antes também, né? Há um processo de criminalização muito forte em relação a isso. Então, você tem processos judiciais voltados para a criminalização. Porque a gente não tem só uma política de segurança pública que é racista, classista, né? Quer dizer, esses recortes têm que ser colocados. Também há um poder judiciário que colabora com essa lógica, na maioria das vezes. Claro que a gente tem profissionais muito sérios, que inclusive são parceiros muitas vezes, para justamente reverter esse quadro, mas a tendência ela é essa, né? Classista, racista. Se eu puder até falar uma coisinha sobre isso. E machista também, né? Não esquece. Sobre esse ponto que é muito interessante, porque, veja, o país que tem a 4ª maior população prisional do mundo, ele também tem um baixíssimo nível de resolução de homicídios. Então, aí você se pergunta, o que está acontecendo então? Se cerca de entre 5% a 8%, para ser otimista, tá? Dos homicídios que acontecem no Brasil chegam à justiça. 5% a 8%, ou seja, o homicídio é um crime praticamente impune no Brasil. Então, quem é que está sendo preso se não é quem está cometendo crime de morte? Né? E a maior parte de quem está na prisão hoje cometeu pequenos crimes contra o patrimônio ou tráfico de drogas. Entendendo aqui tráfico de drogas, o pequeno usuário, o pequeno vendedor de drogas. São pessoas que, a rigor, não deveriam estar na prisão. Deveria estar sendo aplicado penas alternativas ou estar numa prisão em circunstância muito excepcional. Então, nós estamos prendendo muito mal. Né? Estamos jogando na prisão também uma parcela enorme da população que não cometeu crime violento. Né? E estamos matando a outra parte. Então, o jovem de periferia, você pode quase que dizer assim, se ele não morre, ele é preso. É uma barbaridade isso. Eu só quero aproveitar, infelizmente o nosso tempo aqui voa, essa discussão é muito profunda, a gente tem que levar em consideração aqui esses pontos todos que estamos elencando, mas são muitas questões que a gente vai voltar a abordar aqui ao longo dos próximos Conexão Futura. Agora, só por conta do nosso horário seguindo, eu queria pegar um ponto aqui que vocês dois mencionaram para a gente tentar fazer uma conclusão e provocar uma reflexão em quem está em casa. O Átila mencionou a questão de que muitas pautas estão voltando e que achávamos
que estavam enterrados, que já eram questões superadas na nossa sociedade, estão voltando. Alice, eu queria ouvir um pouquinho de você em relação a qual relação a gente pode fazer disso, dessas pautas que supostamente já estavam ultrapassadas e com a falta de conhecimento mesmo do cidadão brasileiro dos seus direitos, da própria legislação e de como reivindicar pelos seus direitos para conhecer essas pautas que estavam lá atrás, que estão voltando e por que elas não fazem sentido. Muitas vezes há meio que um consenso ou um discurso aí do senso comum de que direitos humanos não são benéficos para todos, todo mundo já ouviu esse tipo de coisa por aí. Agora, de fato, a falta de conhecimento do cidadão brasileiro em relação aos seus direitos contribui para isso? Sem dúvida. A gente tem uma tendência, né, histórica, inclusive enquanto país da América Latina, né, enquanto também país que sofreu com uma ditadura empresarial militar, quer dizer, por tantos anos, e que foi colônia, e em diversos sentidos a gente continua funcionando muitas vezes nesse lugar, né? Inclusive quando a gente falava desse modelo de desenvolvimento, tem a ver com isso. Todos os anos a gente também faz aqui levantamentos em relação ao trabalho escravo, que se achava uma questão superada e que é muito presente ainda nos dias de hoje. E assim, tem uma lógica muito forte que é justamente o da mais repressão, mais polícia, mais prisão, né? Há uma produção social de pedidos e clamores por mais repressão, mais proibições, que criam um Estado que deveria ser democrático de direito, mas que reproduz, na verdade, um Estado penal, um Estado de repressão, né? E se houvesse claro que há diversas formas da gente tentar produzir diferente disso, né? Um processo histórico, uma espécie de produção social que seja a produção da garantia de direitos, da promoção de direitos, que a gente crie um pensamento, um desejo, enfim, ações que versem muito mais sobre a afirmação de direitos e a busca por isso, a garantia de direitos, do que sempre essa resposta, esse pedido por um Estado que controle mais, tutele mais. Não, quem sabe se a gente conseguisse pedir, e aí esses 1000 mecanismos, através da educação, de campanhas, da publicização e fortalecimento da circulação de informações a respeito desses direitos afirmativos, criar realmente uma espécie de vontade coletiva por mais afirmação e garantia de direitos, por essa outra forma de relação com o Estado, que tem muito mais a ver com a liberdade, né, do que essa outra mentalidade. A gente, sem dúvida, estaria fazendo multiplicar uma outra forma de construção do nosso presente, né? Muito bem. Para a gente concluir, Átila, por favor. Eu diria que passa tudo muito pela possibilidade da sociedade participar, né, dessa conversa, né? Uma boa notícia, aliás, que o relatório traz no ano passado foi, nesse contexto em que parecia que a política estava perdendo completamente as suas qualidades, né? Está sendo muito questionada com todas essas crises. Nós vimos ao longo do ano passado uma enorme mobilização de vários setores da sociedade para garantir os seus direitos. As mulheres foram, e as jovens mulheres principalmente, foram às ruas num patamar que a gente nunca viu. Foram às ruas, foram às redes, foram para a imprensa, foram para todo lugar dizer que não aceitam caladas esses retrocessos. Os jovens, até os jovens das periferias, né? É muito importante isso, né? Vieram reivindicar suas próprias narrativas. Eles querem falar por eles próprios e por elas próprias, né? Eles querem eles próprios dizer, olha, nós não somos, não estamos destinados à morte precoce. Nós não estamos destinados a essa condição subalterna que enseja, na maior parte das vezes, insensibilidade ou pena. Nós somos seres potentes, né? Estamos aqui para dizer o que a gente quer. Então, isso é um alento nesse contexto de tanto retrocesso e é um sinal para o Estado que ele tem que cumprir o seu papel, o Estado, a Justiça, o Parlamento, tem que cumprir o seu papel de avançar na igualdade, avançar na justiça, e não se empenhar através da omissão e muitas vezes da ação, né, no aprofundamento dessas desigualdades. Muito bem. Para você em casa aí buscar
Novamente, já repetindo aqui, mais informações sobre os dados do relatório da Anistia, o site vai aparecer aí na tela para você, anistia.org.br. Você tem aqui já o relatório anual 2015-2016 do Estado dos Direitos Humanos do Mundo, na íntegra, inclusive os dados sobre o Brasil, que a gente discutiu aqui. E também aproveito e mostro para você o site da Justiça Global, que é global.org.br, a gente discutindo isso não só aqui no Conexão Futuro, você refletindo aí em casa, mas pegue esses argumentos, concorda ou discorda com a gente, leve aí para sua roda de amigos, para sua família, quem sabe para a sala de aula, discutir um pouco mais, a gente vai conseguir aí ter um Brasil melhor para todos, tá certo? A gente vai voltar a essas questões com certeza em outra oportunidade por aqui, mas por enquanto o nosso tempo acabou, então obrigado, Alice e Átila, um prazer conversar com vocês. Valeu. Obrigada. Obrigado, foi um prazer. Muito bom. Você de casa, então, obrigado pela companhia de sempre. Conexão na tela do futuro aqui na TV de segunda a sexta ou qualquer hora do dia e da noite no nosso site, endereço aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.